Graças e paz, quero convidar a fazer junto comigo aqui uma reflexão sobre a carta aos Gálatas. Nós vamos iniciar hoje uma série, tá? A partir do primeiro capítulo e seguir aqui alguns versículos do 1 ao 5 e seria o primeiro estudo de uma série do qual a gente vai discorrer todo o aprendizado aí, todos os capítulos aí do livro Carta aos Gálatas, tá certo? Então, quero te convidar a aprender junto comigo aqui para nós possamos edificar as nossas vidas. Aos Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo aos irmãos, às igrejas que ficavam nessa região da Galácia. Galácia não é uma cidade, é uma região composta de várias cidades. Paulo havia pregado a palavra a essas comunidades, muitos haviam recebido o evangelho de bom grado, porém, entretanto, alguns judeus fariseus entraram no meio dessa comunidade e começaram a contaminar, distorcendo aquilo que Paulo havia ensinado. Por isso, Paulo, ao descobrir sobre esse fato, ele escreve essa carta com o objetivo de corrigir, de exortar. Então, é uma carta exortativa, no qual Paulo utiliza de vários argumentos para mostrar que eles estavam errados, assim como também é uma carta doutrinária, no qual Paulo estabelece os fundamentos da fé cristã, ele ensina ali sobre as bases do verdadeiro evangelho, assim como também é uma carta extremamente teológica, porque ela traz um bom embasamento teológico para a gente poder compreender as questões soteriológicas relacionadas na teologia com o estudo da salvação. Eu vou aqui iniciar lendo os textos aqui para a gente poder se familiarizar aqui com essa primeiro contato com o texto aqui na saudação que Paulo faz. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, como é de costume, ok? Já é um padrão das cartas, que haja a primeira apresentação, ok? Então, Paulo, assim como ele fez nas demais cartas, ele inicia com uma apresentação, tendo em vista que em cada carta ele traz uma particularidade. Quando ele escreve aos Romanos, ele fala sobre Paulo servo, no sentido da palavra doulos, grego, escravo. Aqui Paulo fala Paulo apóstolo, então ele dá ênfase a esse título de apóstolo. Isso porque essa carta era uma carta no qual Paulo ele precisava exortar os irmãos que haviam sido enganados por falsos ensinos. Então Paulo tinha que mostrar que ele era uma autoridade, que ele sim estava falando de acordo com a verdade de Deus, de acordo com aquilo que Deus havia revelado nas Escrituras e que estava usando a vida dele, o apóstolo Paulo, tanto para ensinar como para escrever. Por isso que ele chama atenção aqui na sua apresentação ao seu apostolado. E ele faz aqui um adentro no qual ele fala assim, olha, não da parte dos homens, porque naquela época já havia aqueles que se intitulavam por si mesmo como sendo autoridade de Deus, como sendo homens de Deus, ou como sendo apóstolos de Deus, mas eram títulos que eram conquistados pelos homens, que eram pessoas sendo levantadas pelos próprios homens para poder se estabelecer e ter algum respeito diante dos demais. Mas ele, Paulo, não, ele fala, não sou da parte dos homens, mas da parte de Deus, nesse sentido, eu sou um apóstolo realmente escolhido pelo Senhor, por Jesus. E ele fala aqui, ó, e a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, Paulo fala, ele escreve essa carta de autoria dele, junto com aqueles que estavam com ele, os seus cooperadores. Ele continua aqui, ó, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados,
para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, ao qual glória para todos sempre. Amém. Então ele conclui aqui a sua saudação, a sua apresentação, dizendo que ele veio da parte de Deus, Jesus Cristo, Jesus, aquele que foi enviado por Deus Pai, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que foi entregue para a nossa salvação. Então, Paulo aqui ele está enfatizando que ele não está fazendo aqui uma obra dele, não está aqui em nome dele, em nome de um respeito pessoal, mas ele está aqui em nome de Deus, com o objetivo de levar as pessoas a compreender, a voltar-se para a verdade do Evangelho. Então, Paulo, ele na sua apresentação, aqui nessa introdução, nesses primeiros textos da carta, a gente vê Paulo já sendo muito direto, no sentido de exortar os irmãos a se voltar ao verdadeiro evangelho, à verdadeira palavra. Não existe outra verdade, não existem duas verdades, não, mas existe apenas uma verdade. E Paulo, ele é muito claro em relação à abordagem dessa verdade. Hoje nós estamos vivendo uma época no qual as pessoas elas estão relativizam as crenças, relativizam os conhecimentos, relativizam os sentimentos, relativizam as compreensões. Cada um cria para si a sua verdade. Entretanto, nós não temos uma verdade. Nós estamos presos a diversas verdades e que na realidade não é a verdade. Porque a verdade ela é única, ela é absoluta. E essa verdade ela vem de Deus. Paulo foi um instrumento de Deus, foi um instrumento para compartilhar essa verdade, para trazer essa verdade. Então aqui, nas palavras de Paulo, nós vamos encontrar a autoridade divina, a inspiração divina. Carta aos Gálatas é uma carta extremamente doutrinária que nos chama, que nos leva à busca e à compreensão do verdadeiro evangelho. Portanto, essa primeira aqui introdução, esse primeiro contato aqui de introdução à carta aos Gálatas, eu quero te convidar para estar junto comigo, para que nós possamos caminhar nessa carta, nessas palavras de Paulo, nesse aprendizado de Paulo, que ele vai nos trazer para fortalecermos a nossa fé, para entendermos se verdadeiramente estamos no Evangelho, o Evangelho único, o Evangelho de Deus, ou estamos presos a um evangelho humanista, um evangelho inventado, um evangelho distorcido. Então, ao longo do estudo dessa carta, nós vamos debruçar no conhecimento e compreendermos melhor acerca disso tudo. Se você quer estar com a gente, curtiu esse vídeo, peço aí já para deixar um like aí para nos ajudar, para que esse vídeo possa ser relevante e chegar a mais pessoas. Eu também te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí para estar acompanhando nossos conteúdos, para que possamos aí, de alguma forma, nos unirmos em prol do verdadeiro conhecimento, do conhecimento das Sagradas Escrituras. Muito obrigado.